Bom, tá todo mundo por aí já? O Sandro já chegou? Tá chegando. Tá chegando? Então eu vou falar o seguinte, por que a gente resolveu falar sobre isso? Eu comecei a perceber que eu mesma, não só aqui quando a gente se encontrou nas duas lives, mas com as pessoas com as quais eu falo por telefone ou por mensagem, a gente sempre está sugerindo alguma coisa para o outro. Por que você não faz isso? Que a gente faz e que fazem bem pra gente, que a gente gosta de fazer. Né? Então, Sandro, chegou? Bom dia! Bom dia, Fátima, bom dia, prazer, todo mundo que está nos assistindo, Túlio. Tudo bom? E aí, Rossandro? Tudo bom, Janine meu amigo? tá aí vendo? Janine tá, sim. Que bom! A gente acabou de fazer atividade física, tô exausto aqui. Já fez? Já fiz Muito café, bem. já fiz atividade física. Nossa, mãe. Quer dizer que ontem você estava... Vamos dar uma interrompida aqui, pessoal, só para eu contar para vocês. Vocês viram que ontem você estava lavando banheiro? Lavando banheiro. A gente dividiu as tarefas, né? Ah, E lavar banheiro é uma coisa que ela não gosta. E eu gosto porque eu gosto do cheiro de água sanitária. Eu acho legal o cheiro de limpeza, de, sabe, assim, aquela coisa, água, meio lúdico. Eu botei música dos anos 50 no meu celular lá no banheiro, que eu gosto. E fiquei dançando com calma para não escorregar, né? Porque escorrega, tá? E foi lavando. Agora equivale por uma aula de zumba. eu Vamos imagino. combinar. Agora me diga uma coisa, conta para todo mundo a que horas era isso? Ah, quando a gente tava falando era perto de 11 da noite, não foi? Eu estava lavando banheiro quase 11 da noite, né? Porque assim, eu tô trabalhando 3 vezes mais do que quando eu viajava, Fátima. Aham. Porque assim, eu tô pegando um monte de... Os livros que estavam para escrever, porque eu ficava muito cansado nos voos, né? Então eu chegava nos hotéis e até tentava escrever, mas não tinha uma mente capaz de articular o discurso, porque você estava muito cansado do voo de madrugada. E aqui não. Fora que tá tendo muito conteúdo online, muitas lives, muitas palestras online, muita gente pedindo... Eu tô também fazendo assim lives com amigos, que eu sei que estão lá fora, médicos, para poder dar uma... Lives, eu digo assim, não é live transmitida pelo Instagram. Estou fazendo chamadas de vídeo para conversar, para dar uma ajuda, para escutar. Eu ontem eu fiz uma reunião com um deles e olha que depoimento, Fátima. A gente estava fazendo uma reunião técnica e o primeiro que entrou foi uma pessoa que está da área de saúde. Ele começou meio que a travar a garganta, meio que querer chorar e ele começou a dizer, olha, a gente não pode... quem pôde mandou os filhos e a esposa ou o esposo para outro canto, para outra casa, do tipo dos pais. A gente passa o dia nos hospitais. Quando volta, a gente apenas passa na frente da casa dos avós ou dos nossos sogros e a gente dá tchau para a família e vai para casa sozinho. A gente está angustiado com tudo que está acontecendo e não tem ninguém em casa para nos consolar. Então aí a gente começa a ficar consolando essas pessoas, os amigos, a gente tem que consolar motoboy, as pessoas que estão lá fora. Minha sensação é como se tivesse tido uma explosão nuclear, a gente tivesse o privilégio de estar num bunker, mas muita gente tem que ir lá fora para manter tudo funcionando. Então a gente tem que ter muito carinho, muito zelo e muito cuidado com todos os profissionais que fazem isso. Até na conversa com os atendentes do telefone na hora de fazer os pedidos para entrega, né? As pessoas querem conversar um pouquinho, querem ter um Então, ali com você, né? Você sabe que o meu terapeuta fazendo atendimento online, eu ainda não tinha feito, não. Mas eu tive a primeira sessão, não sei se a gente pode dizer assim, porque era à distância, né? Mas funcionou, eu achei bom. Dá para conversar, dá para você exatamente fazer o que você fez com amigos, né? Botar para fora, falar um monte de coisa sem medo de ser censurado também, né? Exato. Eu atendia online já, antigamente. Quando eu atendi, eu cheguei a atender online alguns pacientes. Aham. Tem um momento de você poder demonstrar essas fragilidades, né? Mas eu estava começando a falar do tema que a gente resolveu conversar e que a gente teve uma troca rápida e que a gente definiu que dava para falar sobre isso, que era exatamente isso. Quando a gente conversa com uma pessoa, na melhor das intenções, a gente tenta sugerir alguma coisa que a gente gosta de fazer, né? Então, olha, tendo um livro maravilhoso, olha, eu estou fazendo uma aula de dança que está funcionando à distância, olha, eu estou fazendo uma aula de yoga, eu estou fazendo cerâmica. Em geral, eu estou, sei lá, eu estou faxinando a casa, eu estou arrumando o meu armário, eu estou, sei lá, costurando. Eu passei a costurar, eu só fazia uma coisinha, pregava um botão quando precisava, agora eu estou costurando. Mas, em geral, a gente sugere coisas que são legais pra gente, né? Eu não tenho muita certeza se isso ajuda o outro. Porque você, às vezes, se você nunca lê um livro, se você, como eu, nunca cortou nada de costura, como é que eu vou pegar isso para mim nesse momento? Eu acho que até pode acontecer de uma pessoa ou outra se descobrir numa tarefa assim porque teve curiosidade de testar.
né? Ou uma necessidade. Cozinhar, talvez muita gente venha descobrir que vai gostar, porque tem que cozinhar, não tem jeito. Né? Uhum, é verdade. Então, mas eu não sei como é que seria essa ajuda, entendeu? Porque será que ajuda a dizer? O que você acha nesse... O que eu posso fazer? Por onde pode começar esse meu autoconhecimento? Primeiro, quando a gente sugere às pessoas, a gente sempre sugere na intenção de que elas possam ter alguma informação ou a criatividade de algo que elas não conheciam. Mas se a gente de fato quer ajudar alguém, a gente primeiro procura reconhecer qual o repertório dela, assim, o que ela já costumava fazer antes, quando ela, por exemplo, estava no momento de muita folga, o que ela fazia, o que é que dá prazer fazer, porque nós vamos ter que fazer coisas que são necessárias, nem sempre prazerosas, mas necessárias, e tem coisas que são prazerosas, que a gente às vezes não tinha tempo. Por exemplo, eu coloquei meu violão aqui do lado para começar a pegar algumas músicas, fazia tempo que eu não tocava, que eu não compunha uma música e tal. Você começa a fazer coisas que são agradáveis. Mas, por exemplo, se alguém disser assim, Rossandro, sei lá, faz uma coisa... Eu tentei fazer yoga. Meu sonho é fazer yoga, né? Mas como eu sou hiperativo, eu fico assim, aí eu faço... Sabe? Aí eu digo assim, não, ainda não é o momento de fazer yoga. Talvez mais 2 semanas eu ainda baixo um pouquinho mais o tom para poder fazer uma aula de yoga. Tem muita gente fazendo aula de yoga online, né? Vários professores. Então, assim, é de fato uma forma da gente descobrir algo novo, como você muito bem colocou, que vai ser muito rico, porque é o seguinte, o mundo que está começando a ser construído, que é bem diferente do que a gente conhecia, e ninguém exatamente tinha a resposta de que mundo será esse, mas certamente será diferente, vai exigir habilidades diferentes e vai exigir respostas diferentes, porque os problemas serão completamente novos. Então, o meu repertório de respostas do passado não necessariamente vão servir para o que vai acontecer. Mas será que a gente, nesse período, pode, então, começar a pensar no que verdadeiramente nos interessa? Ou no que... Porque, assim, acho que na vida a gente tem 2 listas, né? O que e eu quero. Né? Então, eu tenho que acordar cedo, eu tenho que levar os meninos na escola, eu tenho que varrer a casa, eu tenho que lavar a roupa, eu tenho que passar, eu tenho que cozinhar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer a unha, eu tenho que... E aí a lista, às vezes, do eu quero ou eu gosto, tá lá, coitadinha, um item. Eu ouvi da minha filha sobre uma amiga que disse assim para ela, eu nem sei qual é o meu hobby. Talvez ela até tenha, mas porque muita gente tem falado, eu tenho aproveitado para aquilo que era o meu hobby, ser uma atividade que me motive durante esse período. Às vezes a gente não tem nem tempo, não tinha, né, nessa vida, desse olhar para saber o que realmente eu quero e o que realmente eu tenho que fazer, né? Eu lembrei agora de uma cena quase final do filme Noiva em Fuga. Não sei se você assistiu esse filme já. Qual? Que é Noiva em Fuga, com Julia Roberts e Richard Gere, né? Uhum. E ela foge de quase todos os casamentos na hora de entrar na igreja. E aí tem uma cena que ele percebe e chega assim para ela, eu sei porque é que você foge dos casamentos, porque você, quando se envolve com alguém, deixa de ser você. Você disse que seu primeiro namorado gostava de ovo mexido, então você gostava de ovo mexido, o outro gostava de ovo cozido. Aí ele manda o cara fritar 7 ovos diferentes e diz assim a ela, escolha o que você gosta e seja você. Porque quando você for você não vai deixar ninguém mais impor isso para você e você vai topar entrar numa relação. Essa é a imagem psicológica de alguém que precisa entender o seguinte, eu preciso talvez experimentar. Talvez, de repente, eu gosto, sei lá, de jogar xadrez, de costurar, de pintar, eu preciso experimentar e, de repente, sentir o prazer e entender que mesmo um hobby, ele tem um esforço. Né? Se você vai pintar um quadro, de repente você compra todas as tintas, uma aquarela, chega lá e pensa que vai sair um Picasso do dia para a noite, não. Tem cheiro, tem a tinta, tem a mão, tem um desgaste, você se mela, você limpa, tem... Então, tudo que a gente vai fazer precisa de um esforço, precisa de uma disciplina, o que não quer dizer que tem que ser uma coisa dolorosa, mas é preciso a gente experimentar. Você acha que nesse momento em que a gente já está tão tolhido de tantas coisas, vale a pena a gente se impor esses desafios? Ou vale aquela coisa de não fazer nada, vou ficar aqui deitado, vou fazer só o que eu quero? Ou vale a pena assim, não, vou tentar. Pode ser, vale a pena esse sacrifício entre aspas, né? No momento de tanto tolimento. Eu acho que vale a pena sim, sabe, Fátima? Porque a gente precisa desenvolver habilidades. O mundo que está surgindo vai precisar de novas habilidades da gente. Talvez muitas pessoas voltem para o mundo e tenham que fazer uma coisa que nunca fizeram porque aquela profissão não vai ter mais. As tecnologias, junto com esse evento todo pandêmico, vai precipitar mudanças. Por exemplo, mudanças estão sendo precipitadas. O home office, que era uma experiência que algumas pessoas tinham, está sendo uma coisa coletiva, uma experiência que nenhum cientista poderia propor aos governos. Vamos fazer um teste de botar todas as crianças em casas,
em casa dos profissionais para ver o que é que acontece, que governo toparia isso? Para fazer uma experiência mundial sobre o evento do home office, do estudo EAD em casa. E isso está fazendo. Muitas vezes audiências com presos já se discutia da necessidade presencial, né? Era uma Agora está sendo... A gente conseguiu uma autorização para fazer uma audiência à distância, né? Exatamente. Que se gasta com uma transferência de um preso e tudo mais, de segurança, de investimento, né? Que é feito. Acho que hoje em dia muitas dessas coisas vão estar sublimadas. Quer dizer, você vai entender que é possível e que dá para fazer. Muito. Dá para fazer. E aí você pensa o seguinte, eu lembro que eu recebi um desses muitos memes de Instagram, de WhatsApp, que às vezes dá uma animada no nosso dia, que às vezes é tanta tensão que fica, né? Que chega um meme desse muito engraçado, e um era assim, esse ano o objetivo é sobreviver, emagrecer 2021. Então, tá, se você for pensar assim, você vai começar a relaxar muito. Uhum. Você vai começar a dizer, não, eu tenho que, sabe? E aí você começa a perder ritmo. E a gente está imagina a seguinte imagem, que a gente está numa estação espacial orbital, que é a nossa casa. A gente não está na vida real, em que a gente anda, pega ônibus, pega metrô, entra no carro, sobe uma escada. A gente está numa casa. Qualquer que seja o tamanho dela, a gente está numa casa. Então eu preciso manter algum tipo de atividade física, mental, porque senão o que acontece com o astronauta que ficar na estação espacial sem fazer atividade intelectual, sem fazer atividade física? Quando ele volta para a Terra, ele está destruído. Então, a gente tem que imaginar essas circunstâncias. Eu preciso, mesmo tendo no ambiente, qualquer que seja esse ambiente, desenvolver atividades. E entre essas atividades, desenvolver a capacidade de uma outra coisa vai estimular a minha área cognitiva, vai estimular a minha capacidade de desafiar a mim mesmo, para que eu possa, inclusive, sair de uma coisa que é muito perigosa, é o tédio. Então, criar uma rotina em casa, sabe, de acordar, de estabelecer uma hora para trabalhar, de estabelecer um ambiente para trabalhar, mesmo que seja uma ponta da mesa, mas deixar claro, essa aqui é a ponta da mesa em que eu trabalho, e colocar objetos que lembram o trabalho, para que você, quando estiver ali sentado, fique com o seu psiquismo do que você vai trabalhar ali, ou do que você vai estudar ali. Mas, para além dessas coisas todas práticas que a gente tem que desenvolver e são essenciais, todo mundo está passando por um grande processo de mergulho emocional no próprio eu, né? Eu acho que essa é uma questão muito clara hoje em dia, como as pessoas estão em si mesmadas, elas estão entrando dentro de si e entrando nas relações, porque as pessoas estavam muito externalizadas, o mundo estava demandando para a gente muito fora, e agora, eu sempre estou dizendo assim nas lives, o mundo não nos convidou a voltar para dentro, ele nos obrigou a voltar para dentro, porque o convite eu posso aceitar ou não, né? Essa imposição do planeta, ela é uma imposição para todos nós. Eu acho curioso, assim, que você falou desse olhar para dentro. Nesse momento, o celular e toda essa tecnologia ajuda muito, né? Porque você consegue ir para fora. Mas eu não sei, comigo tem acontecido uma coisa engraçada, eu tenho tido menos interesse nesse olhar. De ficar toda hora olhando o tempo todo o que está acontecendo, entendeu? Uhum. Eu não sei, eu ainda não entendi o porquê, mas eu percebo que eu fico muito mais confortável distante do celular nesses dias do que eu estava antes. Eu tenho usado ele muito mais para outras coisas do que às vezes para estar ali só olhando. Não sei se porque eu estou tendo tempo de olhar o noticiário na TV e não pela internet o tempo todo. Eu não estou me cobrando que entre o horário do almoço e o horário do jantar eu tenho que saber tudo que está acontecendo, ou que eu tenho que ver tudo que as pessoas estão postando. Então, acho que isso também está trazendo uma certa calma, uma certa percepção de que dá para separar o espaço para tudo, entendeu? E para a gente que lida com comunicação, isso tudo, é o tempo todo essa cobrança dessa consciência coletiva de tudo que está acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, eu tenho percebido que em mim me traz uma certa tranquilidade de vez em quando, por mais que você esteja numa casa, né? Ou num ambiente fechado, que você não fique tanto com esse olhar para fora pelo celular. Eu tenho percebido isso para mim. Essa escolha que você fez, ela foi extremamente saudável, né? A minha experiência foi a seguinte, eu saí de Fortaleza, estava fazendo um workshop lá, e aí fui para a sexta para a gente se encontrar para o programa, que teve só o último depois, que foi o número 2000, não foi? Que aconteceu na segunda. A gente até já estava meio, todo mundo falando assim, fazendo assim com o cotovelinho, todo mundo sentando separado. Já não teve público, e a gente ficou tenso, na verdade a gente já estava tenso
E quando eu cheguei no aeroporto do Rio, eu já senti o clima de tensão. Eu cheguei de manhã, na quinta, e intuitivamente eu fiquei no hotel de 8 da manhã, da quinta a 8 da manhã da sexta, sem sair nem para fazer refeição no hotel, assim, no restaurante. Eu pedi no quarto. Até quis ir no shopping ver um filme e tal, mas eu fiquei lá, porque eu comecei a sentir o clima de tensão. Eu tenho muitos amigos que moram em outros países, inclusive na Ásia. Eles começavam a me relatar, você não se prepara, essa onda vai chegar aí. Eu liguei para a Janine, disse, Janine, se prepare que vai haver muitas mudanças no mundo e tal. Ela achou, não, você está exagerando, isso é paranoia e tal. Depois ela percebeu que havia um fundo de verdade. Então, os primeiros 2 dias eu fiquei sequestrado por isso. Cheguei em casa, começou meio que a quarentena ainda não oficial, mas eu fiquei muito pensando nos desdobramentos que isso vai ter psicológico. Eu pensei nas muitas pessoas que eu sei que moram sozinhas. Eu pensei nas muitas pessoas que têm depressão e que vão ficar mais vulneráveis. Eu pensei nas muitas pessoas que vão ficar economicamente mais vulneráveis. Então, eu comecei a ficar tão preocupado que eu deixei de ter paz. E ficava 24 horas ligado e ficava vendo TVs internacionais, acessando portais internacionais de notícia, conversando com amigos. Então, eu pensei assim, peraí, calma. Essa não é a postura. Aí eu disse, eu tenho que voltar à normalidade. Eu comecei a fazer estudos sobre como as pessoas viviam durante a Segunda Guerra Mundial. Inclusive, nos campos de concentrações, as pessoas até casavam. As pessoas têm uma tendência de fazer tudo para manter o mínimo de normalidade, por maior que seja o caos. Aí, aqui, ó, olhando o meu escritório, né, eu peguei esse livro aqui, que eu dei para a Janine 1 ano antes da gente casar. Foi em 14 de janeiro de 2007. A gente casou em 2008, né? E esse livro tem a capa... Olha essa capa, Fábio. Eu não estou conseguindo ver. Ah, tu não está conseguindo ver. Eu vou descrever para você. Mas o Túlio vai falar qual essa capa é aquela fotografia de um soldado que dá um beijo na enfermeira em Nova York. Lembra? Baixa ela. Bom, Janine é enfermeira também, né? Além de cantora. E o que me chama a atenção nessa capa é o seguinte, é que tudo acaba. Tudo passa e a gente depois sobrevive. A história humana mostrou que qualquer que seja a circunstância, a gente vai sobreviver. Então eu precisava voltar para o meu melhor para poder dar o meu melhor para a pessoa. Como alguém que lida com comportamento humano, eu tenho que usar todos os recursos que eu tenho para tentar ajudar as pessoas, fazendo lives, estou fazendo cursos gratuitos. E aí você fez muito bem, desconectar, saber em uma determinada hora o que está acontecendo, é o suficiente se informar, manter rotina. E, de fato, pega o celular e começa a perceber que ele nem tem essa importância toda. Uma das coisas que está sendo muito rica nesse processo é a gente perceber o que, de fato, é essencial na nossa vida, né? Tantas coisas que a gente percebe que não são essenciais no nosso cotidiano. Eu tenho visto pessoas falando, até o nosso diretor, o Alexandre Matoso, estava conversando ontem comigo, ele falou, Fátima, todo dia eu tiro um pedacinho do meu armário, uma prateleira, e eu arrumo aquela prateleira. E aí você vai vendo objetos, coisas que você guarda e que às vezes você não precisava. E aí a entrada disso já vai dando uma sensação de mais leveza. Porque pensa bem, as casas estão abarrotadas, porque as pessoas estão todas o tempo todo ao mesmo tempo, né? Exatamente. As casas são pequenas, elas estão cheias. Então quando você começa a retirar aquilo que não é verdadeiramente essencial para você, é como se você liberasse mais espaço. Sabe aquela piada de você coloca o elefante na sala, quando você tira a sala ficou grande? É exatamente essa a percepção. Achei que foi uma ideia interessante. Para a gente dar uns passo a passo, né? Você diz, separa o canto da mesa, sei lá, se aquilo a criança vai estudar ou se você vai trabalhar naquele cantinho, deixa determinado que aquele cantinho ali é o seu. Exato. Então, por exemplo, como é que você faz da sua rotina? Você levanta, você põe uma roupa como se você fosse trabalhar? Ou você põe uma roupa de ficar em casa? Como é que você faz? Depende de cada pessoa. Tem gente que, para se sentir no trabalho, coloca uma roupa de trabalhar, né? Como eu vivi o tempo inteiro viajando de roupa, de calça comprida, de sapato e tal, eu tô ficando de sandália o dia todo. A única coisa que eu faço quando eu vou gravar, eu coloco uma camisa polo assim, né? Para ficar um pouco mais legal, mas eu tô de bermuda aqui. É uma coisa que eu não poderia fazer dando uma palestra, por exemplo. Mas agora eu posso fazer palestra de bermuda, porque eu não tô em pé, né? Então, assim, isso para mim não altera a minha sensação de estar no trabalho. Porque quando eu entro aqui no escritório, é um privilégio poder ter um espaço só para isso numa casa, nem todo mundo tem. Por isso que você pode pegar uma mesa. O importante é que você selecione um lugar. Se para você é importante, por exemplo, colocar uma roupa... Eu faço alguns rituais semelhantes. Eu acordo todo dia
e eu vou tomar banho, eu faço a barba todos os dias, eu não deixo a barba crescer. Isso não é uma regra, cada um vai se comportar de um jeito. Mas para mim é fazer a barba todo dia, tomar banho, entrar no escritório, aí eu começo a acessar o WhatsApp, ver as pessoas que estão demandando trabalho para mim, vou começando a responder. Na hora do almoço eu paro mesmo, então eu almoço, aí eu não olho o celular. Leva para o almoço? Não, eu tô fazendo assim. Hora do almoço é hora do almoço. E nem notícia eu coloco uma rádio bem legal que eu gosto. Só um Eu deixo lá. Aqui, só um minutinho. Olha, ó. Tá ouvindo aqui também? Ah, tá ouvindo também. Então, tu tá ouvindo também isso. Ah, tá. Então, assim, eu faço esse ritual na hora de almoçar, eu não pego o celular. Aí depois que eu volto para o trabalho, para esse horário de trabalho, eu pego o celular, né? Às vezes eu fico um pouquinho até mais tarde, assim, entro à noite no trabalho. Aí à noite, por exemplo, aí eu vou fazer no WhatsApp à noite, é mais coisas pessoais, amigos, parentes. Mas aí chega um momento que eu paro, aí Janine, vamos fazer alguma coisa juntos, né? Eu até brinco com ela, quando eu saio, quando eu vou vir aqui para o escritório, meu amor, até mais tarde. Né? Para poder brincar com essa situação. Então, assim, a gente tá sendo muito rico. Eu não sei se você lembra, Fátima, uma pessoa mandou um e-mail para mim, que no ano novo, houve no programa uma pessoa que entregou biscoitos da sorte. Você lembra? Lembro. Do programa do Ano Novo? E Sim. O que saiu para mim foi assim, você vai passar muito tempo em casa. Aí você disse assim, ó, Janine, esse é para você. Isso! Lembra? Gente, verdade! Pois é, essa profecia não era só para mim, é porque ela caiu, o biscoito caiu para mim. Daria certo para qualquer pessoa que está Para qualquer pessoa, porque assim, foi uma profecia, digamos, brincando, né? Foi uma previsão assim de brincadeira para todo mundo, né? Então, assim, está sendo uma experiência muito rica. Que você quebra e tem um papelzinho dentro. E aí exato, o biscoito da sorte chinês. Coisa, eu não lembro da minha mensagem. É verdade. É verdade, mas eu lembro porque você falou, porque foi até engraçado, porque como eu vi viajando, né? Você disse assim, ó, Janine, né? Era como se fosse uma ideia. E a gente já tinha falado do ano passado para esse que você ia reduzir um pouco as viagens, porque você estava sentindo a necessidade de estar pouco em casa, né? Com certeza. Para mim ainda está sendo rico. Agora, uma coisa que eu tenho percebido é o seguinte, Fátima. Quem tem relações familiares saudáveis está tendo algum nível de conflito, mas muito leve, é uma coisinha ou outra. Atividades que a gente não fazia antes tem que dividir. Mas está sendo muito legal esse processo de convivência, está sendo rico. Para algumas pessoas que estavam distantes, está sendo uma oportunidade de aproximação. Mas pessoas que estavam com um grau de conflito já elevado e que viviam fugindo um do outro ou da relação familiar por causa do trabalho, da demanda de muita balada, agora está tendo que encarar essa relação. E aí eu faço uma pergunta para essas pessoas: será que é a hora de fazer uma DR? Assim, e ir para um conflito no momento em que você não tem para onde sair se de repente der errado? Já saiu alguns estudos de Wuhan, na China, mostrando que o volume de divórcios foi muito maior pós-quarentena, porque as pessoas tiveram que viver essa espécie de Big Brother às avessas, né? Dentro de casa o tempo inteiro. E esse Big Brother tem uma característica diferente. É um Big Brother em que só funciona se todos ganharem. Não pode ser um único vitorioso. Nós temos que ganhar como família, nós temos que ganhar como casal. Isso é muito importante ser dito. Eu achei muito interessante a ideia de casais separados, que por conta para que um não fique com a criança e depois o outro não possa ver, estão conseguindo conviver novamente numa mesma casa, escolheram um dos ambientes, provavelmente o que tinha mais condições de receber o outro, para que a família possa ficar reunida. Porque a gente sabe que quando tem a separação, os dois continuam sendo pais daquela criança. Exato, né? Com e certeza. aí, nesse momento, é um momento de reunião. Achei muito interessante. Não sei se a criança vai criar uma expectativa se ela de volta, né? de um retorno. Mas acho que momentaneamente vai ser muito interessante essa convivência e poder explicar, né? Que é algo que ele está fazendo pelo amor a essa criança, né? E é preciso explicar para a criança para ela não criar essa expectativa que você falou, porque pode gerar após o evento uma frustração. Então fica claro para ela que é uma escolha de amor por ela, e que é uma prova de que eles continuam sendo pais, mas que quando tudo terminar, cada um volta para sua casa, né? Nada impede que muita gente nesse processo, a gente sabe que muitas coisas vão mudar, né? Muitas relações. Agora, o rico de tudo isso que está acontecendo é exatamente essa necessidade de encontro, não somente entre as famílias, que é o encontro que está acontecendo, mas o encontro consigo mesmo, porque muita gente foge desse lugar de se encontrar a si mesmo, de procurar saber suas próprias dores, ouvir sua própria alma,
nas suas fragilidades, reconhecer suas vulnerabilidades, muita gente está fazendo, tá tendo que fazer essa viagem, essa ego trip, né? Essa viagem ao fundo do eu. E também muitas pessoas que já faziam isso vão fazer de forma mais leve, e pessoas que nunca faziam isso vão fazer meio que a fórceps, que vai ser meio doloroso, vai ser doloroso para muitas pessoas. Estou vendo Túlio escrever aqui, tem algumas perguntas, Túlio, aí? Tem. A primeira é esse doutor Rossandro é pernambucano, por causa do sotaque dele. Sou vizinho, paraibano de Campina Grande. A gente sabe que a gente disputa do forró de Caruaru com Campina Grande, mas a gente é amigo, tudo. Até eu podia responder, né, Rossandro? Mas deixei para responder. Não responda, não. Tem gente que tem adorado a ideia de não ter que gastar tempo para se deslocar até o trabalho. E com isso, o dia daquela pessoa se torna maior. Muita gente dizendo que está gostando. Por outro lado, tem pessoas também dizendo que a rotina ficou louca dentro de casa, tendo que conciliar com os trabalhos domésticos, o trabalho que ela está fazendo home office, né? Uhum. E aí tem muitas opiniões divergentes, né? Nesse momento. As pessoas gostando de ficar em casa, algumas achando difícil, né? Porque aí tem estão percebendo como é ter o trabalho que é fora, realizado dentro, e ao mesmo tempo compartilhar a dinâmica da casa, né? Uma das dicas, Fátima, é o seguinte: primeiro, né? Criar uma rotina é fundamental para crianças, para os adolescentes, para os adultos. Nós temos que manter o mínimo da rotina da normalidade, mesmo em casa, hora de estudar, hora de trabalhar. É claro que como eu estou em casa, isso pode ser interrompido a qualquer momento. Eu tenho então que ter também uma certa flexibilidade, porque eu posso estar ali planejando fazer alguma coisa e a torneira estourar. Então eu vou ter que ir lá. Então a flexibilidade de horário do trabalho não é uma desculpa para procrastinar e adiar sempre, né? Então também ficar num ambiente em que eu fique voltado para o psiquismo do trabalho, colocando alguma coisa que lembre trabalho, um caderno de anotações, um computador, para que a internet não chame minha atenção, o streaming de séries não chame minha atenção, a TV não chame minha atenção, ou então a cama não me chame mais atenção. Eu preciso criar esses ambientes. Agora, todo mundo está passando por isso, não se cobre estar agindo com perfeição, porque a gente não está conseguindo, a gente está fazendo... Observa o que está acontecendo no mundo agora. Nós estamos sendo levados a uma circunstância nunca vista na humanidade, ao mesmo tempo, e um monte de demandas novas ao mesmo tempo. Trabalhar em casa, cuidar dos filhos, os filhos ficarem com os pais mais tempo, a gente ter pessoas que nos ajudam, que precisam ficar na casa delas também protegida, e a demanda desse trabalho passa a ser nosso, que é justo, e a gente tem que conciliar trabalhos domésticos com trabalhos profissionais, com cuidar de filhos, com cuidar do nosso mesmo, de nós mesmos, e ainda lidar com as emoções que estão envolvidas com esse ambiente pandêmico de angústia, de medo de futuro, de medo de contaminação, de se preocupar com o que vai acontecer. Então, calma, senão a gente surta. É preciso deixar as coisas ir acontecendo e a gente vai corrigindo mediante os processos. Acho que cada dia... Eu vejo, por exemplo, quando os governos todo dia fazem entrevista ao longo do planeta, ao redor do planeta, todo dia, né, os governos fazem entrevistas para falar do que está acontecendo, as decisões daquele dia. Na nossa casa também vai ser assim. Todo dia a gente vai ter que avaliar e adaptar o que a gente vai mudar, que não está funcionando, o que está melhor. Isso é legal, essa sugestão de fazer não uma DR profunda, mas uma conversa. Nossa, hoje funcionou bem isso, não funcionou aquilo. Até para ir alterando essa rotina, ela não ficar tão rígida quanto é. Rígida. Não adianta a gente sair de uma rotina que era extremamente rígida, né, por conta de horário, de compromissos, e em casa tornar o inferno essa rotina também extremamente rígida, né? Eu acho que quando você fala em rotina, quando eu penso em rotina, é uma rotina um pouco mais maleável. Talvez essa flexibilidade, aprender a ser um pouco mais flexível, vai ser muito útil quando a gente estiver de novo do lado de fora, né? Ter essa Com certeza. Né? E eu fico pensando também agora, a Rosana, a gente estava falando aqui, em casa, dividindo tarefas, e a angústia de quem está precisando sair, né? E a angústia de quem sabe que tem que ir à rua. A angústia de quem vê, por exemplo, que não aumenta o número de transporte público, de carro, de ônibus e de vagões de trem, e que você continua tendo que ficar naquela fila apertada. Deve ser muito difícil. O medo de voltar para casa e contaminar quem está em casa. A família. Isso deve estar sendo um momento de muita tensão, realmente, de muita dificuldade para enfrentar. Eu trabalho numa empresa que me permite estar em casa, né? Você tem um trabalho que te permite estar em casa. Que permite estar em casa. Várias outras pessoas, até a Câmara, né? O Túlio está trabalhando online.
quer dizer, Uhum. participa das sessões online, quer dizer, a gente tem essa possibilidade. Quem não tem? É. Quem tá na rua, né, nesse momento? É por isso que a gente tem esse evento está sendo muito rico, Fátima, em termos de a gente ressignificar ou revalorizar o papel que muitas pessoas têm na nossa vida. Por exemplo, motoboy em São Paulo, por exemplo, em muitas cidades é considerado o caos do trânsito e agora são os anjos da guarda que levam comidas e remédio para todo mundo. Espero que quando a gente voltar à rotina, lembre-se e continue a valorizar o espaço que cada um tem direito de ter. Professores, por exemplo, que muitas vezes tinham pais que chegavam, desde a escola pública à escola privada, chegava com o dedo em riste, você não está dando a atenção que meu filho merece, você não sei o quê. E esse professor estava cuidando de 50 crianças, e agora tem pais que não estão conseguindo cuidar de uma criança. Então, quem sabe na volta a gente olha para esses professores com muito mais amor, com muito mais respeito, com muito mais solidariedade e sentimento de parceria. Então, a gente vai observar, a gente está observando nesse evento como nós precisamos um dos outros, como nós somos resultado desse trabalho de cooperação e de parceria. E que a gente possa voltar desse processo com um sentimento profundo de gratidão a todas essas pessoas que nos cercam. E saber o papel que cada um ocupa e como cada um tem o direito de ocupar esse lugar. Uhum. Olha, Sandra, hoje é quinta-feira, para a gente ver como mudou. O nosso TBT pode ser de 15 dias atrás, antes a quarentena, porque era uma vida muito diferente para quem está em casa, né? E quem precisa realmente. Eu estou passando, a gente está em casa, acontece isso. Se estivesse no estúdio, a gente não ouviria o barulho do helicóptero. É um helicóptero, né? Porque aí tem uma pista de pouso perto. Ela está aberta, a gente acabou ouvindo o barulho do helicóptero. Então, mas como a gente, se a gente for pensar no passado, numa foto que às vezes a gente vai lá atrás para buscar, nem precisa, né? Pode estar 2 semanas que já dá uma sensação de uma vida muito, muito diferente. Vou até procurar alguma coisa para postar hoje depois, pensando nisso, nessa sensação que é. E outra coisa é que na sexta-feira, acho que foi sexta, você entrou na live quando estava o Braulio, não estava? Tá, assisti, com certeza. Pois é. E aí você, lá, além de você, tinha um rapaz chamado Justin Neto, que é professor de dança, e que eu falei que eu tinha ouvido da Débora Polk, que o legal é que também você pode colocar uma música e dançar. Extravasar. Para extravasar. Então, amanhã, vou fazer uma live dançante. Quero que você apareça também, Sandra. Mas é só para assistir. Você falou de zumba, você já estava dançando lá no programa, para não ter o hábito, que a gente vai, num determinado momento, retornar. Então, se você quiser participar amanhã vamos dançar. Afinal de contas, amanhã a gente vai ter que testar. Tá bom, então eu vou ficar aqui, você vai entrar e quando você vai fazer, eu vou repetir, é isso? Vai fazendo. Vamos lá, lá. Eu podia chamar a Janine para me substituir amanhã nesse quadro. Posso? A gente vai botar a galera toda para dançar amanhã. Então conta com a gente, vamos dançar. Vou botar um espaço maior aqui. Se a pessoa precisar arrastar um pouquinho o sofá, arranjar um espacinho que seja, a gente vai fazer uma música da Ivete, que eu acho que vai ter muito a ver com o que a gente vai viver depois que a gente sair desse período de quarentena. Com a graça de Deus. Pois então tá combinado, então. Vai ser também às 10h30. Apareço. Vou ficar aí olhando. Carioca que não dá muito endereço. Aparece por aí que a gente vai... Apareço. Tá joia, com Adorei certeza. conversar, Rosana. Tô com saudade. Sempre. Saudade demais, Fátima. Um beijo em todo mundo. E saibam que vai passar sim. Nós vamos ter muitas coisas para pensar depois e resolver. Mas se tem uma coisa que a humanidade provou é a capacidade que ela tem de superar qualquer adversidade. E de se adaptar, né? Sempre. Uma capacidade adaptativa muito grande, né? A gente vai se quem vence são os mais adaptáveis. Se fosse o mais forte, quem estava conversando com você aqui era um Tiranossauro Rex. Né? São os mais flexíveis e adaptados. Olha, um beijo grande para você, um beijo grande para a Janine, viu? Com certeza, Fátima. Beijão, Túlio. Beijo a todo mundo, gente. Olha, queria dar um beijo para todo mundo que participou também aqui hoje. É muito legal. Eu tenho virado a câmera ao contrário, porque a qualidade da imagem fica muito melhor. Então, só depois eu consigo ver quem participou e tudo mais. Que bom que a gente está conseguindo fazer esses encontros. Adorei o título que o Rossandro mesmo ajudou a dar. Autoencontro, né? Para a gente aprender realmente a se conhecer. Autoconhecimento, na verdade, né? Então, foi muito legal. Adorei estar com vocês. Um grande beijo. Vou fazer como eu termino o programa. Até!